E há poucos dias nós noticiamos aqui um caso de uma mulher que foi presa ao se passar por médica. E após essa prisão surgiram várias outras denúncias de pessoas se dizendo vítimas das mentiras dessa mesma pessoa. E gente assim, que vive de mentir, que não se preocupa com as consequências das histórias que cria, é muito comum. Mas quando isso pode ser considerado doença? Mentir compulsivamente é o tema do nosso quadro O que eu faço, doutor? Com o médico psiquiatra Vicente Gomes. Que já está aqui, né? Está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, doutor Vicente. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. A gente viu aí uma série de mentiras e acaba que muita gente remeteu à sua própria vida também, identificou nas suas relações pessoas que mentem compulsoriamente, né? Tem nome essa doença? E é uma doença de verdade? Existe uma doença, né, que é chamada de mitomania, que é exatamente essa mentira compulsiva, né? A pessoa fala ali, conta coisas de uma forma desenfreada, tá? Que não tem relação com a realidade, né? Realmente é mentira, tá? E a pessoa ela acaba inventando histórias, são situações que podem ser, tá? Desde situações básicas ali, triviais, do dia a dia, como coisas mirabolantes, né? Tá? Agora, um ponto importante é que geralmente o que? Isso tem algum elemento de verdade, ela se aproveita ali da situação, exatamente para que algumas pessoas, né, que não a conheçam, elas acabam acreditando naquela situação. Agora, quem as conhece, alguém que realmente, né, uma situação, uma pessoa mais próxima, acaba ali desvendando aquela mentira. E são mentiras, tipo, nada a ver, para tentar chamar a atenção, assim, mentiras que podem significar nada para essa pessoa que já está tão acostumada a mentir, mente compulsoriamente, mas pode fazer um efeito negativo na vida de outras pessoas também? Pode sim, Aline. Apesar da intenção, nesse caso, da mitomania, não é prejudicar ou ela ter um ganho secundário ou se beneficiar de algo. Ela simplesmente tem aquela necessidade de estar mentindo, tá? Isso tem relação com o desejo de uma aceitação, tá? Ela tem um receio, né, de não ser aceita em grupos, tá? Isso pode ter relação também com histórico de vida, tá? Com alguns relacionamentos, história pessoal e até tem um componente genético também. Pode ser considerado uma mentira de menor potencial ofensivo? Quem é o mitomaníaco? Existe um grau maior de mentiras? Ele fala de várias formas, né? Várias intensidades. Pode ser uma mentira muito discreta, ou uma coisa tranquila, ou pode ser realmente algo mirabolante, uma situação grandiosa. Ele pode inventar alguma história, tá? O que acontece é que essa pessoa, ela não tem o que a gente chama de insight de doença. Sim. Ele não tem consciência que tem o problema, tá? Então, ele não vai procurar ajuda. Então, isso vai acabar sendo desvendado o quê? Exatamente quando há uma situação que compromete mais pessoas, que acaba tendo ali uma situação com a justiça, tá? Que leva uma proporção mais significativa. Tem até filmes e séries documentais sobre isso, né? Olha, o Antônio Rocha conversou lá em Picos com algumas pessoas sobre mentira. Vamos conferir agora o que elas disseram? Já menti, mas pelo um bem maior, e já caí em várias mentiras. Como foi essa situação, principalmente de cair? É constrangedora, né? Sempre é. Você confiar numa pessoa e de repente você se frustra com isso. Quando você descobre que aquela pessoa está usando de má fé. Olha, mentir, eu não gosto de mentir, mas em relação a cair em mentira já aconteceu em relação àqueles golpes que acontecem pelo celular, a pessoa liga, conta a história. Você sabe quando alguém está mentindo? Como você identifica? Às vezes dá para perceber, porque a pessoa geralmente se contradiz, né? Quando ela está falando uma história e aí conta alguma coisa que se contradiz no processo, aí dá para perceber de vez em quando. Já menti um fato até esporádico, porque não é corriqueiro na minha vida, mas como todo jovem, né, já menti falando para os meus pais que iria para a casa de um amigo para realizar alguma atividade escolar, quando na verdade a gente ia ou para o futebol ou para qualquer outro evento. Acontece, né, esse tipo de mentira. Agora, uma pergunta aqui que o telespectador até citou. Como identificar que a pessoa está mentindo? Pelos gestos ou pelas sucessórias vezes que a pessoa mente, sucessivas vezes que a pessoa mente, a gente acaba identificando assim, visualmente, é possível?
Depende da situação, né? Tem pessoas que já têm essa capacidade ali, já faz, é um hábito da pessoa mentir, então ela vai acabar ali incorporando aquela situação de realidade. Existem casos aí que a pessoa vai demonstrar alguma fragilidade, né, uma certa atitude ali, um tremorzinho, um suor, pode ficar um pouco tensa, tá? Mas isso o quê? A mentira é algo que pode fazer parte do nosso dia a dia, para evitar de machucar alguém, né? Enfim, evitar de ter algum problema com outra pessoa, mas que a gente está abordando é exatamente essa questão desse comprometimento de mentir sem ali ter noção da situação. Ela mente tanto a pessoa, Aline, que ela tende a acreditar naquela situação que ela vive, tá? A realidade é a pessoa que tem mitomania, ela não tem vida própria, ela deixa de viver a sua própria vida para viver uma vida de personagens, né? Então ela acaba uma fuga da realidade. Ela cria uma realidade paralela, né? E ela leva muita gente consigo. Agora, é possível reverter essa situação e a pessoa deixar de mentir? Que tipos de tratamentos são possíveis para essa doença? Para a mitomania, a gente recomenda a psicoterapia, tá? Como eu mencionei, essa pessoa ela não reconhece o processo, tá? Então é difícil procurar tratamento. Geralmente, a não ser que vá ter uma situação mais grave, tá? Mas o tratamento é com psicoterapia. Agora, geralmente tem algo associado, tem um transtorno de humor, tem um componente ansioso importante, tem um componente depressivo, que aí pode ser necessário também, né, um acompanhamento psiquiátrico, né, o uso da medicação. E lembrar também que isso acaba levando a outras situações, como por exemplo o uso abusivo de álcool, na realidade para tentar compensar outra coisa que não está legal. Ela está ali naquela situação, ela quer compensar, só que acaba que ela vai desenvolver um outro problema. Tá? Então é importante, né, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico e uma avaliação para ver realmente o que está acontecendo com aquela pessoa. Tá certo, doutor. Muito obrigada, tá? Trazer pra gente essas informações aqui sobre mitomania, né? Bom dia para você, vamos sempre procurar a verdade. Bom trabalho, tá? Obrigado, Aline. Desejo a todos uma excelente semana.